Olá, olá pessoal, boa noite. Parando aqui um pouquinho para refletir com vocês na palavra de Deus. E eu estava aqui pensando que em breve vou fazer uma live com vocês no Instagram. Será que alguém vai aparecer? Pra gente conversar um pouco sobre a palavra, com certeza, né? Quem sabe eu faço uma reflexão ao vivo com vocês pelo Instagram, não sendo assim gravado e depois compartilhado. Eu vou pensar, viu? E em breve, quem sabe, ver um dia legal, um horário legal. Acredito que o horário é assim, nesse horário, né? Qual todo mundo já se acomodou em casa, já jantou, tá dando um tempinho para o descanso. Acredito que é um horário bom. Estou pensando, tá? Vamos lá para a reflexão de hoje. E vocês passaram o dia bem? Espero que sim. Eu passei o dia bem, graças a Deus. E louvando ao Senhor pela vida, pela saúde, por estar de pé, não é verdade? E vamos aqui para a palavra do Senhor, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 3, que diz assim: Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eu estive falando com vocês sobre a palavra de Deus, que às vezes a gente não entende o que Ele quer nos falar, não é? Mas a gente estudando um pouquinho, refletindo, a gente entende o que Deus quer nos falar. E uma desses versículos é esse, né? Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Queridos, essa passagem bíblica com certeza é importantíssima também para a nossa vida, porque não dá para entender bem sobre quando diz assim, melhor é a mágoa do que o riso. Mas se a gente for observar, o momento que a gente mais reflete na vida é quando estamos com o coração magoado, né? Ou de nós mesmos, por alguma decisão errada que tomamos, não deu certo e a gente para refletir. Ou alguém pode ter feito algo com a gente se entristeceu, estamos magoados, estamos entristecidos. E no final do versículo diz que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. É como eu falei, é um momento em que a gente leva mais, né, o pensamento a refletir, né? O que alguém fez, ou o que a gente fez errado, ou que alguém fez errado com a gente e tal. E é verdade. A gente estuda mais um pouquinho, a gente vai entender sobre isso, né? Melhor a mágoa do que o riso. Muitas das vezes, muitas das vezes a gente tá sorrindo tanto, né? Sorrindo tanto e o coração ardendo de tristeza e tal. Mas nós precisamos ter o nosso momentozinho, né, com Deus. Momento de refletir na vida, né? Com certeza, como diz o versículo aqui, né? E é um aprendizado para a gente refletir sobre nossa vida. Porque muitas das vezes a dor pode nos ensinar, né? Nos ensinar a produzir um caráter piedoso, sábio, como aqui no início do versículo diz, né? A dor, a tristeza pode nos ensinar, né? A produzir um coração melhor, a refletir melhor sobre o que aconteceu, né? Com certeza. E nos leva a purificar, né? O nosso caráter. Com certeza é uma passagem muito interessante para a nossa vida. Momento de parar e refletir, né?
Que muitas das vezes a gente está sorrindo, com um sorriso no rosto, mas o coração está cheio de tristeza, cheio de mágoa, não para refletir, vai vivendo, sorrindo, não está nem aí, né? Deixa para lá o que aconteceu, mas nós temos que parar um pouco e refletir na vida, né? E a reflexão aqui tem como título: Todas as coisas cooperam para o bem. Meu esposo, ele ama essa passagem bíblica, que é no finalzinho da reflexão a gente vai refletir mais sobre, né? Faz parte dessa mensagem bíblica, né? E a reflexão é: todos os sofrimentos e desgostos, todas as tentações e prova, todas as nossas tristezas e pesares, todas as perseguições e privações, em suma, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as experiências e circunstâncias são agentes benefícios de Deus em nosso favor. É possível que para a formação do nosso caráter, muito trabalho seja ainda exigido e sejamos ainda pedra tosca que precisa ser burilada antes de poder preencher dignamente um lugar no templo de Deus. Não devemos nos surpreender, pois que, com o martelo e o cinzel, Deus se ponha a desbastar as arestas para ocuparmos o lugar a que nos destina. Aqui está o trabalhar de Deus, né? Nos momentos difíceis da nossa vida. Quando acontece, a gente não sabe o porquê, né? Mas é um momento em que Deus está trabalhando ali em nossa vida. Se ponha a desbastar... Não, perdão, já ia repetir aqui. Ser humano, algo pode efetuar essa obra. Só Deus se pode executar. E podemos estar certos de que nenhum golpe do martelo será dado em falso. Quando Deus está no controle, quando Deus está trabalhando em sua vida, nada pode dar errado. Você pode até ter alguma dúvida, né? Se perguntar o porquê disso, o porquê daquilo, mas confie no poder de Deus. Que quando Ele está trabalhando, tudo dará certo. Todos os seus golpes são dados com amor, para nossa felicidade perpétua. Ele conhece nossas fraquezas e trabalha para restaurar, não para destruir. Glória a Deus, né? E aqui tem a passagem bíblica, Romanos 8, 27 e 28, né? Que fala realmente do título. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque Vou falar de novo o início do versículo, perdão. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma passagem que a gente se pergunta, como assim? Quando algo de ruim, de triste acontece na nossa vida, a gente vai dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? É difícil muitas das vezes, querido, de compreender e aceitar, né? Essa passagem bíblica em nossa vida, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Com certeza é o que a gente leu na reflexão, né? Muitas coisas que vêm para a nossa vida difícil, é o momento da gente silenciar, da gente parar, da gente refletir o porquê, né? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, né? Esses dias eu conversei muito com minha filha porque ela tá passando por isso. Ainda é adolescente, né? Pré-adolescente. E ela tinha viagem para fazer, passar uma semana com a família. E ela estava muito feliz, né?
E aí, no dia da viagem, a viagem ia ser na sexta, na quinta-feira, recebeu uma ligação que não ia mais poder viajar, porque ela teria um outro compromisso comigo para fazer. E ele estava com tudo pronto, tudo preparado, não tinha nada para dar errado. Estou contando aqui esse pequeno testemunho para vocês. Não tinha nada para dar errado. Tava tudo certo, ia para a família, estar feliz com a família e tal. Tinha até uma comemoração com a família. E de repente, um dia antes de viajar, recebeu a notícia que não ia poder mais, porque tinha esse outro compromisso importante, né, para fazer. E hoje ela estaria lá com a família e não está. E esses dias ela ficou muito triste, muito abatida, e eu conversando muito com ela sobre isso. Não tinha nada para dar errado, mas Deus não permitiu essa viagem, né? E nós não sabemos o porquê, nós não sabemos, né? E aí nós temos que aceitar os nãos da vida, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você coloca a sua vida no controle, se você coloca a sua vida nas mãos do Senhor, Ele estará no controle, estará tomando a direção. De repente, algo que estava por certo para acontecer não acontece, de repente. Então, não vamos questionar a Deus. Vamos parar e refletir. Não, tinha um propósito. Teve um propósito porque não aconteceu. Né? Então, amados, a palavra de Deus ela é muito clara para a nossa vida. Muito clara quando a gente para estudar e refletir no que realmente Deus quer falar conosco, né? E é isso, que nós venhamos, né? Parar e refletir em momentos de nos entristecer, vamos nos entristecer, sim, mas refletindo, né? No porquê da vida. E ter a certeza que Deus tem um propósito em todas as coisas para a nossa vida. E não questionarmos assim o porquê e não sei o quê. Não. Vamos descansar no Senhor e entender que Deus está no controle. Se você colocou nas mãos de Deus e aquilo não aconteceu, é porque não era para acontecer. Por mais certeza que você tenha que era algo bom e tal, mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Se Ele não permitiu, é porque não era para acontecer. Não é verdade? Deus seja louvado por sua vida. Quero aqui mandar um abraço para a Anaíra. Obrigada, Anaíra, pelas palavras. Deus seja louvado por tudo. A irmã Gaída também. Deus continue abençoando. Me confirmaram que estão assistindo as mensagens, que está sendo uma bênção para a vida delas. Glorificado seja o nome do Senhor. E vamos continuar compartilhando com a nossa família, com nossos amigos. E estarmos sempre juntinhos aqui. Né? Deus seja louvado. E me aguardem aí, em breve a gente vai fazer uma live para que a gente possa refletir, né? Ao vivo, pelo Instagram, tá bom? Muito obrigada por tudo, um grande abraço em nome de Jesus e até breve. Tenham um bom descanso e um amanhecer com vida e saúde em nome de Jesus.